haverá nunca, jamais, um crescimento com qualidade da nação brasileira sem investimento na leitura. Eu entendo assim que quando você lê, além de você adquirir essa alfabetização, você também compreende o mundo de outra forma. Uma vaca tem 4 patas. Uma pata tem 2 pés. Se uma vaca tem 4 patas e uma pata tem 2 pés, uma vaca com 4 patas caminha com 8 pés. Esse projeto das Bibliotecas Parque aqui do Rio, esse programa criado pela Secretaria de Estado de Cultura, se baseou em exemplos exitosos de vários países do mundo, mas, de fato, Colômbia foi o país que serviu como referência maior para a gente. Eles criaram, principalmente em Medellín, Bogotá, uma nova visão de biblioteca, que eles chamam Parque Biblioteca. Esse conceito novo de biblioteca parque, ele é aberto, ele é amplo, é inclusivo, diferente da biblioteca tradicional, que é fechada, silenciosa. O que é o Parque Biblioteca? A população vai cedo fazer educação física, tem cinema, tem teatro e tem também biblioteca. A leitura, ela pode ser acessada por vários caminhos. E aí eu tenho uma sala de corpo, que eu realizo dança, eu realizo yoga, então eu consigo acessar a leitura pelo corpo, pela expressão corporal. Eu consigo acessar a leitura também pelo teatro. O exemplo de Colômbia caminha nesse sentido. Eles identificaram que para que se pudesse chegar a uma transformação humana e social, deveria ser feito um investimento muito grande num equipamento, que é o equipamento que une educação e cultura. E esse equipamento é uma biblioteca. O menino não é mais criativo ou menos criativo porque o menino está no asfalto e o outro está na favela. A criatividade todo mundo tem. E eu fico muito espantada, né, com a potencialidade da criação cultural de Manguinhos. Isso se for através da educação, né, é o óbvio. Eu fui trabalhar lá na SEC para cuidar da manutenção dos banheiros, né? E a princípio foi para ficar 15 dias, que eu fui cobrir a licença de uma menina lá. E lá, limpando os banheiros, mas no tempo vago eu tinha que limpar algumas mesas, né? E limpando essas mesas eu vi que tinha uma estante de biblioteca, uns livros lá, né? Aí eu perguntei se eu podia pegar um livro para ler, que eu amo ler, né? E ela falou que podia. Aí pronto, né? Eu limpava o banheiro rapidinho, só para ter mais tempo de ler, né? Eu iniciei meus estudos com 7 anos de idade, numa escola municipal que eu estudava, a Escola Municipal Rui Barbosa. E ali eu comecei a fazer dança contemporânea. A gente fazia um trabalho de uma vez na semana só, mas eu já me interessei bastante. Logo depois eu fui convidada, né, para fazer balé clássico. E aí tinha um teste, aí eu passei no teste e aí comecei a estudar. Tem uma fala do Lima Barreto na inauguração da Biblioteca Nacional que ele diz, né, é um prédio imponente que assusta. Então a população mais baixa não vai entrar porque não vai se sentir convidada àquela imponência da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Parque da Rocinha tem essa mesma característica, é um prédio muito bonito. E o camarada passa lá fora, acaba achando que isso aqui não é para ele. Então a gente precisa tornar claro para o público que isso aqui é público, que nada aqui dentro é cobrado.
trabalhávamos todos juntos em colheita de frutas, de verduras, legumes. E na colheita da uva, um dos padres, Frei Luiz Carlos, lembro o nome dele, ele ficava em cima de um trator com uma cadeira e lia para nós umas 100 crianças, 100 jovens, colhendo uva, ele lia um livro e conseguia manter a atenção, era um silêncio absoluto. Quando alguém ia falar, era psh, psh. E nós ficávamos naquela tensão, ouvindo, querendo saber o final do livro, e assim foi despertando em quase todos nós, seminaristas, a vontade de ler. Eu nasci na Andaraí, Tijuca, e eu fui criado no orfanato. Como é que chama esse orfanato? Ayrton Senna. Você gostava de lá mesmo? Não, eu fui pra lá, eu era bebê. E eu fugia. Eu não ficava, eu fugia. De lá você foi pra escola? Ia, mas apanhava muito das crianças, pegava e fugia da escola e do abrigo. Aí você foi morar na rua. Da rua você conheceu o que é a biblioteca? Através da rua eu conheci a biblioteca. Como é que foi o primeiro dia que você chegou aqui? No começo eu fiquei um pouco assustada. Aí depois o tio Fábio conversando comigo, aí eu tava vendo sempre todo dia, aí conversando com os segurança, aí fui pegando a amizade de todo mundo. Você veio aqui por quê? Que o tempo que eu fico lá fora fazendo besteira é o tempo que eu tô aqui me culpando, mexendo no YouTube, jogando, distraindo, conversando, vendo um filme, falando com alguns amigos. A Câmara Brasileira do Livro fez, algum tempo atrás, uma pesquisa sobre quem compra livro no Brasil. O resultado final foi compra livro quem tem poder aquisitivo e um bom nível de conhecimento. Então, com isso, você exclui 70% da população. O acesso ao livro ainda é muito desigual. As pessoas não têm acesso nem compreensão. Você tem uma parte da população que ainda o que predomina é a oralidade da informação. Ele não consegue chegar ao bibliográfico, ao documental. E ele, às vezes, nem sabe a informação, ele pede informação para o padre, para o diretor da escola, para o intelectual. Então, são pessoas que são manipuladas. Entre você imaginar, entre você sonhar com um projeto, com uma lei, e a coisa acontecer na prática, é uma grande distância. Até pelo Brasil, né, pela vastidão que é, pelas peculiaridades, pelas dificuldades que nós temos no Brasil. Então, não é fácil realmente você imaginar uma política pública que possa chegar a todos os rincões do nosso país. Se nós tivermos um engajamento por parte da sociedade, se nós tivermos a reunião de pessoas no sentido de poder construir, ou seja, bibliotecas, trazer livros, né? As pessoas querem ajudar. Muitas vezes falta um incentivo para que essa pessoa possa trazer o seu próprio livro, doar o seu livro, poder participar, fazer atividades culturais.
ponto de vista mais macro, é interessante que a gente começa a ver saídas do território, né? Você tinha uma questão que era cultural desenvolvida aqui dentro, que ficava isolada, e agora você tem mais visibilidade. Então o projeto é interessante porque ele consegue fazer essa ponte entre a favela e a cidade, entre a cidade e o Estado. Então o projeto é bem interessante nessa questão. As expressões culturais da Rocinha, que são muitas e são grandes, conseguem agora um veículo de saída. Por exemplo, a gente pode fazer circulação na rede de bibliotecas. Então eu posso fazer um evento que seja nessa biblioteca e circular pelo Rio de Janeiro pelas redes de biblioteca. Chega a adolescência, já para a fase adulta, e começa a conhecer o samba, parte musical, aí vem a vontade de compor, faz o primeiro samba, se empolga e tal, vamos fazer mais. Engenho da Rainha foi isso, né, para mim. Aí vem a fase adulta, tem que trabalhar, né, tem que sustentar a si próprio, tem que ajudar a família. Mas aí meu irmão pagou a inscrição, né, pô, tem que trabalhar. Se eu não fosse, ia ser muito ruim. Aí eu fui lá, fiz a inscrição, fiz a prova, passei, e aí comecei a trabalhar na Conlurb, de gari. Manguinhos é um território, né, que foi todo aterrado e era uma área de mangue, uma área de manguezal. E aí você tem os rios e os rios passam na sua vida, pelo menos uma vez por ano o rio passava na vida da gente ali em João Goulart e acabava, né? A enchente acabava com os móveis, acabava com os livros, acabava com a nossa esperança, né, de ter um fim de ano tranquilo, de ter um fim de ano legal. Eu me entristecia muito, né? E é engraçado que eu não conseguia durante algum tempo ouvir aquela música do Paulinho da Viola. Foi um rio que passou em minha vida, isso me dava uma tristeza. O primeiro livro que eu peguei lá foi O Caminho do Sol, né? Livro muito bom. E desse livro conta a história das mulheres de Cabu, né? O sofrimento delas. E aquilo... eu gostei porque o sofrimento da mulher a gente sempre participa, né? Porque a mulher, uma defende a outra, né? Nesse campo de sofrimento. E terminei esse livro, fui lá, perguntei se eu podia pegar outro, aí peguei outro, foi a terceira xícara de chá. Foi um senhor que ele conquistou o Afeganistão construindo bibliotecas. E eu lendo esse livro, entrou uma pessoa e perguntou assim, você gosta de ler? Eu falei, gosto. Não, eu amo ler, adoro ler. Ela, puxa, interessante. E saiu do banheiro, eu não sabia quem era, né? Então, quando eu soube que ia abrir uma biblioteca aqui, eu perguntei à pessoa assim, vai abrir uma biblioteca lá em Manguinhos? Ela falou assim, vai, porque você quer ir para lá? Eu falei, puxa, se puder eu quero muito, né? Ela, tá bom, eu vou ver o que a gente pode fazer por você. E nisso eu fiquei feliz ali no banheiro, pensando, poxa, vou trabalhar numa biblioteca. Aí passou um tempinho, ela voltou e falou assim, Beth, eu consegui levar você para lá. Tem algumas semelhanças com o Brasil, né? A gente sabe que Medellín e Bogotá eram cidades conhecidas pelo narcotráfico, o cartel de Medellín, e com índices de violência muito absurdos, muito altos, com baixo IDH, o acesso ao conhecimento bastante precário. E eles fizeram essa aposta nas bibliotecas, servindo então como grande aposta do governo federal, do departamento, do estado e também dos municípios. As bruxas
malvadas e ela pega você. Eu tive problema com as drogas, aí tive que me afastar de casa por causa dos meus filhos, né? Aí tô buscando tratamento, emprego, aí tô na rua. Que é um refúgio pra gente, pra quem quer ficar aqui. Aqui, no caso que eu faço aqui, acesso ao computador, vou nas páginas da Rio Vaga para ver emprego, que eu tô desempregado. 4 horas, quando fecha a loja, eu cato o papelão. Quando tá sol, eu vendo a água onde tá menos sinal. E cuido de carro também, tomo conta de carro. Às vezes tá calor, dá pra nós ir pra praia, dá pra gente parar no sinal, botar uma água. Quando tá frio, chovendo, aí é aqui que a gente se refugia. E senta ali, às vezes a gente dá uma cochilada, cadê o ar-condicionado, que a gente acorda muito cedo na rua mesmo. E é o dia a dia da gente aqui. Aqui eu vou pra parte ali dos livros, às vezes eu pego um gibi, fico lendo, pego um livro mais, assim, que eu tento pesquisar ali, Código Penal também, que eu gosto de ficar informado sobre as leis, o que eu posso fazer na rua, o que eu não posso. Livro de arquitetura, de casa, de casas velhas, as casas lá que tem lá para fora, lá nos Estados Unidos, as casas bonitas, eu gosto de as paisagens, eu gosto de ler bastante esse livro. Não haverá nunca, jamais, um crescimento com qualidade da nação brasileira sem investimento na leitura, sem que as pessoas se apropriem da leitura, sem que as pessoas se desenvolvam a partir da leitura. E eu não era interessado em contabilidade. Então, eu fui um dos piores alunos de contabilidade da minha turma. Em compensação, eu faltava aula e ia na biblioteca, e fiz amizade com a bibliotecária da cidade e acabei lendo, descobrindo novas leituras, ela também incentivava. O resultado disso foi que da minha turma todos praticamente fizeram o vestibular, eu fui o único que passei. Para quem quer mudança, tipo assim, aqui é um melhor lugar, né? Porque, tipo assim, aqui tem todos os livros, né? Os funcionários também tratam a gente com a mesma educação que a gente também respeita o trabalho deles. E a parte aqui da biblioteca é um espaço que eu gosto. Assim, às vezes quando eu tô afim de usar droga, ou quando eu tô lá fora afim de usar droga, eu venho pra cá pra dentro, porque aqui dentro eu não posso usar, eu começo a entrar ali, minha família, meus pais falando comigo, e aí como é que você tá? Minha filha falando comigo, pelo menos até 7 horas, até a hora de fechar, eu consigo esquecer desse No mandato, em 2003, nós entramos com esse projeto. Ele virou lei em 2010, então nós temos mais 5 para cumprir essa lei, essa meta. E não é uma biblioteca enorme, como nós temos na Câmara, no Senado, mas uma pequena sala de leitura, uma pequena biblioteca que possa ter um número de títulos relativo ao número de matriculados na escola. Então, não é nada tão impossível, não é, para que seja concretizada e a lei seja garantida. Abigail tinha diante de si 2 caminhos, ou não ligar ou ficar furiosa. A verdade é que ficou furiosa.
Dizia todo mundo, mas que mal eu fiz a essa criatura. Sempre a tratei muito bem, até bem demais. Por último, ela que tinha o mais doce gênio do mundo, deixou-se dominar pela irritação. A produção escolheu aí 10 livros para a gente transformar em áudio, né? Para que as pessoas que são cegas e enxergam um pouco possam ter acesso a essa obra desses autores maravilhosos, né? São obras de primeiríssima qualidade e que, de repente, as pessoas que têm a deficiência visual não teriam acesso. As bibliotecas públicas brasileiras são tão pobres, nos 5.000 municípios brasileiros, mas tão pobres, que a maioria atinge 0,00 da população. O único item que hoje entra na agenda do governo é o livro didático, porque o Ministério da Educação tem que comprar 200 milhões, mas isso não forma o leitor. Você teria que investir na literatura infantil e juvenil. No caso da Borboleta Tíria, especificamente esse livro, ele foi intenso na minha vida porque conforme eu lia, eu ia vendo que tinham outras possibilidades para mim. E quando eu falei com as meninas sobre o livro, eu falei isso para elas. A Borboleta Tíria, ela podia voar, gente? Não! Ela tinha uma asinha quebrada. Mas a mãe dela, que é a dona Rosali Ferreira no livro, é a dona de Tirana, ela falava... A Tíria, pega ali um pouquinho de néctar das flores para mim. A Tíria, faz isso para mim, porque ela queria que a Tíria tentasse voar. Ela tinha esse objetivo. Mas quando a Tíria começou a voar muito longe, ela começou a ficar com medo. Porque mãe é assim, né, gente? Mas eu me via na Borboleta Tíria. E eu tinha o sonho de alcançar mais voos. Eu achava que eu ia... passar para a faculdade, eu queria fazer isso, e era muito intenso isso para mim. Assim que nós começamos aqui, veio umas 3 senhoras, né? Uma morava em Magé. Ela veio aqui pedir livros, né? Fazer carteirinha para pegar emprestado, porque ela falou assim, filha, eu tenho essa idade que eu tenho hoje, não lembro a idade dela, mas bem senhorinha mesmo. E eu tô vindo aqui porque eu quero passar isso para meus netos. Porque é muito importante a pessoa ter uma leitura. Eu não tenho leitura, mas eu vou passar isso para meus netos, para eles não ficarem na rua, porque eles precisam disso, porque a leitura muda a vida assim, entendeu? Eu, outro dia, ela falando, né? Outro dia eu estava numa roda de leitura e eu não sei ler, mas a pessoa leu Machado de Assis. Foi a primeira vez que foi me apresentado o Machado de Assis. Eu chorei com aquele poema. E ali eu falei assim, não, eu vou passar isso para meus netos, porque eles não podem continuar como estão. Veio uma senhora aqui e disse que a mãe, né, estava presa, o pai também, e os netos estavam com ela. E eles estavam na rua. E ela falou assim, para eles não ficarem na rua, eu virei com eles aqui todo dia, para eles ler, fazer o que tem aqui, que tem na salinha, né, de criança, tem atividades. Então isso é muito importante, entendeu? Para ajudar a tirar as crianças da rua. Vai ficar na rua o dia todo, ociosas. Aí ela preferiu trazer para cá. E ela ficava aqui o dia todo com eles. Entendeu? Depois ela não precisou mais trazê-los, eles vinham sozinhos. As bibliotecas eram assim vistas como o lugar onde não pode isso, não pode aquilo, não pode entrar, não pode comer, não pode tomar nada, não pode fazer barulho, não pode gritar, não pode correr. E aí a história das bibliotecas na civilização ocidental conta um pouco isso, era o espaço dos privilegiados, né? Quem eram as famílias que tinham biblioteca em suas casas? Era um espaço para poucos. Então, a partir do momento que ela se coloca de uma maneira mais democrática, a partir do momento que a biblioteca se coloca mais viva, mais dinâmica, né? A partir do momento que ela se percebe que está concorrendo com o shopping center,
como é que a gente vai repensar esse espaço chamado biblioteca? Eu acho que daí ficou mais interessante, talvez, também, debater o que é biblioteca, quem é bibliotecário, que espaço é esse, o que se pretende com esse espaço. A minha mãe me levava a museus, me levava a centros de ciência. A minha mãe me levava na Biblioteca Parque Estadual. Às vezes a gente não tinha dinheiro para voltar, mas ela me levava. E a minha mãe, ela procurava comprar o jornal de domingo para ver o que tinha de programação para ela levar a gente. Então, assim, se ela via lá no jornal Domingo Cedo que o municipal estava com R$1 para entrar para ver balé, ela ia correndo com a gente para a fila, ficava na fila com a gente do municipal para a gente assistir balé a R$1 no municipal. E a minha mãe, hoje, quando ela vê o processo do Projeto Balé Manguinhos, quando ela vê as entrevistas que a gente faz, ela fala para mim que tem a ver com a leitura. Ela fala, tá vendo? Se não soubesse ler, como é que ia fazer isso tudo, né? Eu não sei viver sem cultura e sem arte. O que eu vou fazer? Aí, na época, a gente comprou lá um computador e aí eu comecei a escrever texto, né? E me veio a história, a inspiração do Garimpando Composições, que é o meu primeiro livro, né? Que é a história, o personagem é um gari, ele é compositor de 2 universos que eu até então conhecia muito bem. Fui correndo atrás de tudo e tal, fiz o lançamento com tiragem pequena, mas fiz, e virou realidade. De repente, uma freada brusca. José Luiz vê sua colega que varria o outro lado da rua, caída. Foi atropelada. José Luiz corre para acudi-lo, se abaixa para dar um auxílio, já pronto para dar um esporro no atropelador, que claramente cometeu o erro na direção. Quando ele olha a pessoa que sai do carro que atropelou sua colega, ele vê Sandra. Sandra, ao vê-lo, com o uniforme de gari, ao lado da gari atropelada, desmaia. O que acontece em muitas prefeituras hoje no Brasil? Tem diminuído, reconheço isso. Mas o prefeito coloca na biblioteca que tem na escola ou na biblioteca pública aquele professor que já não dá mais certo na sala de aula. Então, a professora que não tem mais vontade de ensinar vai para a biblioteca como se fosse um castigo ou um local de refúgio. Nós queremos mudar essa imagem de biblioteca, onde seja um local prazeroso, que as pessoas vão lá buscar seu livro, mas também acessar a internet, conversar com as pessoas, ter conhecimentos culturais dos mais diversos. E isso a gente quer incentivar, fortalecendo, primeiro, a lei que exige que todas as cidades do Brasil tenham bibliotecas públicas e que toda biblioteca pública tenha um bibliotecário. Lá em 80, 79, 80, eu vi, olha, eu só tenho uma possibilidade de transformar a minha vida, que é através da educação. E fui, né? E aí, nesse momento, eu precisei estudar. E a ponte que eu faço com a biblioteca é que a biblioteca mais perto que eu tinha para estudar era no centro da cidade. E aí eu ia para o centro da cidade e eu tinha que ficar no centro da cidade o dia inteiro, que era para, entendeu? Valer a pena ter ido, ter gasto dinheiro de passagem, de lanche, enfim. E se tivesse uma biblioteca, né, nesse porte que a gente tem hoje, né, aqui naquela época, seria muito mais fácil, né? Eu acho que tanto para mim quanto para outras pessoas que desistiram. Muita gente desistiu, né? Pois é, mas o processo é esse, né? Um processo muito duro, que é mais fácil você abandonar, sabe? É mais fácil você desistir. Vim para cá no dia 10 de janeiro de 2011. Aí cheguei aqui, não tinha nada ainda. Lavei esse chão aqui todinho ainda, limpei tudo aqui, varria. E quando foi no dia 11,
foi que ela me chamou e falou, Beth, você vai ser auxiliar de acervo. Poxa, eu falei, meu Deus, auxiliar de acervo, você vai melhorar um pouquinho de salário, né? Eu falei, isso não importa, você é auxiliar de acervo, isso é muito importante, né? E fiquei aqui. Aí as pessoas perguntavam qual o seu grau de instrução. Eu tinha vergonha de falar. Até que um dia aqui, limpando aqui, eu olhei ali para frente, tem aquele colégio ali, Luiz Carlos da Vila. Falei, poxa, eu vou lá ver se tem para terminar pelo menos o meu ensino médio, né? E fui lá. Para continuar aqui, eu teria que ter estudo, para crescer, né? Sem estudo você não consegue nada. Aí eu terminei o ensino médio ali e o meu sonho era ser uma escritora. Então, para melhorar também o meu português, né, a minha escrita, eu pensei, tenho que fazer uma faculdade, porque eu quero escrever vários livros, não é um só. Aí pensei, vou terminar ali, vou fazer o vestibular, vou fazer letras, né? Porque eu também quero ser uma professora. E hoje eu estou no 5º período de letras. O mais importante, eu acho que é ler. Você tem que ter o conhecimento, até para você ter um diálogo melhor com seus amigos, na sua classe, nos seus vizinhos, mas é um caminho. Nós temos até aqueles que estão internados, né, em algumas prisões, que a leitura abate até a pena. Então, o caminho da leitura é uma saída da socialização cada vez melhor e para que nós possamos ter uma pátria cada vez mais soberana, independente e com seus cidadãos cada vez mais capacitados para esse mundo globalizado que nós vivemos. Eu estou fazendo uma pós de educação infantil e eu vi um pensamento do Einstein. Eu falei, puxa vida, isso tem muito a ver, inclusive, com o que nós estamos conversando aqui. E ele dizia o seguinte, se você quer que os seus filhos sejam inteligentes, leia eles contos de fadas. Agora, se você quer que eles sejam muito inteligentes, leia muitos contos de fadas. E algum tempo depois, mamãe de Tirana viu chegar numa linda carruagem dourada, puxada por borboletas azuis, a sua filha dentro. Sua Alteza! Exclamou ela admirada. E o príncipe disse, disponha de um admirador da sua filha, que o honrou com a sua companhia. E retirou-se. Quando a gente inaugurou, tem 3 anos, o primeiro público que entrou foram as crianças. Entrou e continuou. Nosso maior público hoje, 70%, 80% do público é infanto-juvenil. Então, eu acho bastante interessante que se a gente quer trabalhar com o futuro já está aqui. Um dia acordarás num quarto novo, sem saber como foste parar lá. E as vestes que acharás ao pé do leito, de tão estranha te farão pasmar. Eu abri e caiu aqui. Ah, é? Assim, eu escolhi porque um dia acordarás num quarto novo. Isso aqui para mim é um novo, né? Foi um novo, né? É. Então, sem saber como foste parar lá. Mas eu sei como eu vim parar aqui, né? Então, coincidência, mas foi legal, né? O espelho que está lá para aquelas crianças é aquele. Então, elas estão crescendo, estão vendo aquilo ali. Se vem uma biblioteca, se vem as autoridades e colocam uma outra coisa, elas vão ter possibilidade de 2 espelhos. Ela vai para onde ela quiser. Quando abre, eu venho para cá. Quando fecha, eu vou embora. Eu vou para o lugar que é onde eu fico dormindo. Não sei ler nem escrever. O que você veio fazer na biblioteca? Eu vim aprender. Aprender quem sabe. Eu já aprendi muita coisa aqui. Respeitar, ser educado. E aqui, você faz as amizades, conversa, entendeu? Você aqui aprende, vê vídeos, que aqui tem negócio de cinema, teatro. E eu gosto daqui desde que eu entrei. Só não levo uma única coisa, mas eu sei que ainda um dia eu vou estar aprendendo.